Graça e paz, amada igreja. Vamos iniciar hoje o nosso estudo bíblico às quinta-feiras. Nós estaremos fazendo estudo às quinta-feira. E mais para frente nós vamos filmar, gravar a mensagem de domingo. Mas nós queremos continuar o estudo da carta aos Romanos. Nós paramos no capítulo 3. E vamos fechar esse capítulo 3. Só para entender um pouco desse contexto e lembrar um pouco, o apóstolo Paulo está mostrando para os judeus, os judaizantes, os judeus cristãos e os gentios, do capítulo 1 ao capítulo, parte do capítulo 3, resumindo, que todos nós somos pecadores. Todos nós somos julgados e condenados no tribunal de Deus. No tribunal de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, está lá no versículo 21 do capítulo 3, Deus diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunha pela lei, pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé e em Jesus Cristo. Então Paulo, a partir de agora, a partir do versículo 21, Paulo não vai mais falar que nós somos pecadores, mas sim falar que agora pela graça, nós não vivemos mais pela lei, mas sim pela graça, somos justificados pelo amor de Cristo Jesus. E no versículo 27, Paulo vai confirmar isso. Então nós vamos ler versículo 27 ao versículo 31, que é o nosso estudo desse momento. Vamos ler? Pega sua Bíblia aí, abre a palavra do Senhor e abre em capítulo 3, versículo 27 a 31, que diz assim: onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E também, porventura, Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios. É também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé o incircunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Amém. Amado, vamos orar nesse momento. Abaixa a cabeça, sua fronte, vamos orar. Deus Santo, Deus de amor, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Deus, infinita, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, nós te suplicamos, Senhor, uma bênção sobre a nossa igreja nesse momento, que fisicamente estamos separados, Pai, estamos afastados um dos outros, Senhor, mas pelo teu amor, pela ação do teu Espírito, Pai, nos sentimos juntos, Pai. Que o Senhor continua nos unindo, Pai, como uma só família, suprindo todas as nossas necessidades. Fale ao nosso coração, Pai, nesse momento. Te oramos, te clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, o apóstolo Paulo, ele, nesse final do versículo 27, versículo 31, vai falar sobre a justificação pela fé. O texto de Romanos, nessa perícope que nós acabamos de ler, diz muitos estudiosos que é um texto mais importante da Bíblia. Digamos que a justificação é um ato de Deus. Só é feito só apenas uma vez, não vai repetir. É um ato de Deus. Não existe uma pessoa mais justificada do que a outra. Eu não sou mais justificado que você, você não é mais justificado que o seu irmão. Nós somos justificados por Cristo Jesus. E uma vez justificado, sempre justificado. A justificação é que a justificação não é por obras, mas sim é o mérito todo de Cristo. A justificação que recebemos é da graça, isto é a graça dada por Deus. Nesse versículo 27 a 28 diz assim: onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aqui o Paulo está falando sobre jactância. No original grego quer dizer orgulho, vaidade. Paulo está dizendo que o homem não tem que se orgulhar. Quem é justificado, ele não tem como se orgulhar, porque não foi por mérito dele, mas sim por Deus,
pela misericórdia e o amor de Deus em Cristo Jesus. O homem ele não é justificado pelas obras, mas sim pelo Cristo Jesus, pela graça de Deus, que é dada a todos que nele creem. Nesse versículo, Paulo ele vai fazer algumas objeções. Por exemplo, né, onde está o motivo da glória? Nesse versículo nós acabamos de ler. Quem merece a justificação de Deus é um injusto. É um injusto, como nós. Mas recebemos isso pela graça. Quem deve receber o perdão? É os pecadores. É os culpados. Quem deve receber a justificação? São os justos. Éramos nós. Somos nós, vamos dizer assim. O apóstolo Paulo, ele se coloca como um dos maiores pecadores. Então, a justificação, ele é dada por Deus. Nós somos pecadores. Mas nos tornamos justos. E lembrando que a justificação é apenas um ato. Não é igual a santificação, que é um processo. A santificação, eu tenho que buscar a santificação continuamente. Sempre buscando a palavra de Deus, oração, comunhão dos santos, sempre estudando a Bíblia, sempre estando diante do Senhor, fazendo a vontade de Deus. É uma santificação, onde eu vou me aproximar da imagem de Deus, da imagem de Cristo Jesus, que foi distorcido por causa do pecado. Isso é um processo. A justificação não, a justificação é um ato. Deus nos justificou diante de Cristo Jesus, pela morte de Cristo Jesus na cruz, ele nos justificou, nos tornando justos. Ninguém, nenhum inimigo pode nos condenar, pode nos condenar nos acusando de tais atos, porque nós somos justificados. Interessante também, nós podemos entender também essa parte, o versículo 30, 29 ao versículo 30, outra objeção que Paulo fala onde está a exclusividade dos judeus? Que os judeus eles batiam no peito. Os judeus eles se achavam separados, se achavam os melhores. Que para os judeus, para eles, a salvação era apenas para eles. E para os gentios, a morte, o inferno. Era isso que eles pensavam. Vamos ler lá o versículo 29 e o versículo 30. Diz assim: é porventura Deus somente dos judeus? Não, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, de maneira e mediante a fé o incircunciso. Até aqui. Então nós vamos entender. Paulo está mostrando aonde está a exclusividade do judeu nesse momento. A ideia dos judeus é Deus é o nosso Deus, é exclusivo aos judeus. Para os gentios, como eu falei, é só a maldição. O Deus é dos judeus. Para os gentios, não tem Deus, é a maldição para eles. A resposta de Paulo é Deus dos judeus e dos gentios. Deus é Deus do circunciso e do incircunciso. Nós lemos aqui. Por Deus, ele salva da mesma maneira pela fé e mediante a fé. Então, Paulo está dizendo, Deus é Deus tanto dos judeus quanto dos gentios. Deus é Deus tanto do circunciso como do incircunciso. Ele salva da mesma maneira. Não tem algo a mais para me fazer. Não tem sacrifício a mais para fazer. Sacrifício que Jesus fez na cruz. Já fez todo o sacrifício, Jesus já fez na cruz. Jesus veio, viveu, sofreu, foi condenado, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Jesus nos deu a vida eterna. Não tem mais nada que possamos fazer para ser salvo. Melhor, vamos dizer assim, né? Mesmo não querendo ser salvo, eles não têm como não ser salvo, porque é Jesus que salva. É Deus que nos justifica. Mesmo que eu não ser o pior das pessoas, eu não consigo mais. Porque o sangue de Cristo já me lavou, me purificou, me tornou mais alvo do que a neve. Pelo sangue de Cristo na cruz. Amado, você
É um povo, você é escolhido de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Paulo está mostrando aqui nas cartas aos Romanos, nessa perícope, que Deus ele justifica, ele salva quem ele quer. Ele é Deus dos judeus, Deus dos gentios. Nós não temos que fazer mais para acrescentar mais coisas em nossas vidas, porque Cristo já nos deu a salvação eterna. E isso é glória perfeita para cada um de nós. E Paulo ele vai mostrando, falando essa pergunta para os judeus: onde está a exclusividade de vocês? Onde está a exclusividade de vocês? Vocês se orgulham de quê? Está lá no versículo 27. Então, o terceiro ponto está no versículo 31. Nós estamos já chegando ao fim desse estudo. Diz assim, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Olha só. Paulo aqui está nos mostrando. Onde está a contradição entre lei e a fé? Onde está a contradição entre a lei e a fé? Vou ler de novo. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não. E Paulo responde, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Paulo vai dizer o seguinte, Paulo mostra que o papel da lei era mostrar e revelar o pecado do homem. E pelo pecado vem a ira de Deus. A lei nos leva a Cristo, pois o fim da lei é Cristo. Qual o papel da lei nesse momento? Quando nós falamos que a lei nos leva a Cristo. A lei, ela faz o papel de uma lanterna, vamos botar assim. Você está no escuro, tem uma lanterna na mão, e essa lanterna vai iluminar, vai mostrar onde estão as pedras, onde estão os buracos, o local que você não pode passar. A lei é aquele farol da ilha, que o navio passa e esse farol vai mostrando onde o caminho que tem que passar. Então, o papel da lei é nos levar a Cristo, pois o fim da lei é Cristo. Isso aí. Nós podemos dizer que a lei ele nos mostra aonde está o obstáculo da vida. A lei nos mostra o caminho que nós não devemos traçar, não devemos seguir. Com uma lanterna, você está no escuro e ali a lanterna vai mostrar onde tem uma pedra. Devemos sair de perto. A lei é aquela placa que nós estamos na pista, na estrada, e na placa diz assim, Cordeiro, cidade Cordeiro, 2 km. Na verdade, naquela placa, não é cidade Cordeiro. Cidade Cordeiro daqui a 2 km. Então a placa está avisando que daqui a 2 km nós vamos chegar na cidade Cordeiro. E a lei faz isso conosco. A lei nos mostra aonde está Cristo. A lei nos mostra aonde nós devemos andar para chegar a Cristo. Quando mais nós se aproximamos da lei, mais nós nos prostramos diante do Senhor. Mais nós nos confessamos que somos pecadores. Como diz lá em Isaías capítulo 6, quando Deus revelou a Isaías, no capítulo 6. Ai de mim que sou pecador, de lábios impuros, e moro com homens de puros lábios. Quando nós nos aproximamos mais da lei, nós reconhecemos que somos pecadores e somos dependentes do amor de Deus, da graça de Deus. A lei nos leva a Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Então, não existe contradição de lei e de fé. A lei nos mostra onde devemos ir. A fé nos mostra, nos leva a Cristo diante do Senhor. Nós vivemos pela fé, mediante a graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que nós possamos entender que nós não somos melhores que ninguém. Entender que Jesus Cristo é o único suficiente para a nossa vida. Nós somos justificados pela graça. Nós não temos que nos orgulhar com isso. Pelo contrário, nós temos que continuar sendo servo do Senhor. Continuando sendo uma pessoa humilde, dependente do amor e da graça de Deus, de viver sempre na graça de Deus. Amado, agora, semana que vem nós vamos estar falando sobre o capítulo 4. O capítulo 4, de 1 a 8.
Vamos orar e encerrar esse estudo desta noite. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, por nós não merecemos, mas o Senhor, pelo teu amor, Senhor, o Senhor nos justificou, o Senhor nos deu a salvação eterna em Cristo Jesus. Que tudo aquilo, Senhor, que nós conhecemos, Senhor, sobre da tua palavra, é o Senhor que nos revelou, o Senhor que nos mostrou. E nós te louvamos por isso. Pai, eu te peço, Senhor, por cada irmão, Senhor, por nossos amigos, Senhor, que ainda não entenderam isso, que o Senhor vá ao encontro deles, revela a eles o seu coração, que eles possam compreender que a salvação só vem em Cristo Jesus. Que é só Cristo que nos justifica. Que o Senhor vá ao encontro deles. Te louvamos, Senhor, para a tua igreja. Continua abençoando a tua igreja, as famílias que necessitam do Senhor, necessitam da tua provisão, Senhor. Estende sua mão poderosa sobre a vida deles. Cada um deles que necessita tanto de cura, Senhor, como ajuda espiritual, o Senhor vai ao encontro deles. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.